Às vezes o corre-corre é muito grande, a gente não tem tempo. Sabe quando é que a gente arruma tempo? Quando começa um BO. E a gente sem estar preparado para aquele BO dentro de casa. E aí a gente começa agora, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí você diz, mas pastor, se a gente estiver colocando as famílias nas mãos de Deus, e ficamos isentos de problemas? Não. Mas uma coisa é certa, estaremos preparados para enfrentar qualquer que seja ele. Então, essa campanha é justamente isso. É para a gente colocar diante de Deus as demandas da família. Irmãos, dá uma tristeza ver casamentos que poderiam estar tão bem, mas o cônjuge não ora, o cônjuge não busca a palavra de Deus, o cônjuge não busca orientar os filhos na palavra de Deus, sentam à mesa e comem, sem ensinar os filhos a orar e agradecer pelo alimento, como se aquilo tivesse chegado do nada na mesa. Temos muitas coisas que falta misericórdia e graça, muitas vezes por parte do casal. Eu vou dizer uma coisa a você, preste bem atenção nisso, ó. Uma instituição que foi criada por Deus e que ele ameaçou com a morte para poder a gente ficar junto. Se ele não tivesse ameaçado a gente de morte, a gente fica, era a gente se separando à toa. Teve que ameaçar com morte, até que a morte separe. Pronto, ferrou. Então, a gente precisa entender que isso é muito sério diante de Deus. O escritor aos Hebreus diz que Deus tem a questão do casamento como algo colocado diante dele, como algo bem superior, sublime. Então, vamos nos mover. A palavra de Deus deixa claro que hoje pela manhã, as misericórdias de Deus se renovaram nas nossas vidas. Quando a gente lê a Bíblia dizendo, as misericórdias do Senhor são a causa, a razão de não sermos consumados, dizimados, destruídos, porque as suas misericórdias não têm fim. Entenda, a misericórdia de Deus, ela atua da seguinte forma, todas as manhãs, entenda isso, enquanto houver manhã, todas as manhãs, eu lembro a mim mesmo, que eu estou respirando, e minha família também, porque a misericórdia do Senhor, o que é isso? Nós deveríamos ser punidos, e Ele decide não punir, isso é a misericórdia de Deus, e fazer com que o pão chegue à mesa, que nós tenhamos saúde, que nós tenhamos uma roupa para vestir, isso é graça, favor que a gente não merece. Então entenda, misericórdia e graça, todos os dias das nossas vidas. Por isso, colocar a família nas mãos de Deus é algo que tem que ser feito, urgente. A gente evitaria tantas coisas. Quantos livramentos eu e você não recebeu no dia de hoje? Eu não quero nem falar a semana toda. No dia de hoje, quantos livramentos? Quantas setas apontadas na direção da tua casa, e o Senhor disse, quebra o arco e corta essa lança. Quantos laços do passarinheiro estava sendo armado
contra as nossas vidas e as nossas famílias. E o Senhor disse que desfez o laço do passarinheiro. E nós não temos ideia. E o Senhor dizendo: eis que eu te guardo por diante, por detrás, pelos lados. O Senhor nos guarda em tudo. Então convido você a vir colocar a sua família nas mãos de Deus. Nas terças, quem pode pela manhã, a partir das 7h30 às 9h, nós temos aqui a consagração. E à noite, de 7h30, 19h30, às 21h, nós temos o culto da noite, o culto de oração. Então vamos estar colocando, já convidamos alguns preletores, vamos ter aqui a pastora Silvia, vamos ter o pastor Marcílio, vamos ter o pastor William, pastores e pastoras que estão engajados também em suas igrejas, orando pelas famílias. Então vamos ter aqui momentos especiais aí nessas 7 terças-feiras. Amém? Convido você para estar conosco a partir desta terça-feira agora que vem. E terça que vem, para as pessoas que não puderam estar conosco hoje na Santa Ceia, a gente sempre ministra na primeira terça-feira após a Santa Ceia do domingo aqui, nós ministramos na terça pela manhã também a Santa Ceia. Então não falte. Bem, hoje nós temos uma mensagem que já trouxe aqui há tempos atrás, mas ela é sempre odierna, que o tema é autoexame, uma proposta bíblica. Eu estava conversando com pessoas hoje pela manhã. Deixe-me dizer uma coisa para você. O diabo, ele não vai nos atacar da forma que a gente pensa que ele vai atacar. Ele não vem fazendo cara feia. Ele não vem fazendo zoada. Na realidade, já disse o pregador Charles Spurgeon, que a oração, preste bem atenção nisso, a oração é a respiração da alma. Meu Deus, há mais de 40 anos atrás eu já ouvia na igreja o pastor pregando, dizendo: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E aí, o que o diabo faz? Ele é esperto. Ele vai tirando de nós o tempo para orar. A gente, principalmente aquelas pessoas que dependem de ônibus, que tem que acordar muito cedo para ir trabalhar. Então Deus tem que entender que você ou eu precisamos dormir mais um pouco. E aí negligenciamos orações fundamentais para o dia. Eu conheço pessoas que têm uma técnica. Precisa acordar às 5 da manhã. Precisa levantar às 5 da manhã. Aí coloca para 4h40. Aí quando despertou, aí faz, vou dormir mais 20 minutos. Que tal se pegasse esses 20 minutos e fosse orar? Para enfrentar o dia. Outro dia, um irmão aqui da igreja disse que estava num ônibus tão lotado. Olha como se estressa. Tão lotado,
que ele sentiu uma coceira na canela. Ele disse que levantou o pé para coçar e quando baixou, não tinha mais lugar. Já tinha ocupado e ele passou o resto da viagem assim, ó. Beira-mar deve, pastor Luiz? E se estressa. Você pega um ônibus desse, de manhã cedo, muitas vezes não tomou nem café da manhã, vai deixar para tomar quando chegar no trabalho. E tem uma pessoa que acordou atrasado, nem tinha tomado banho para dormir, nem tomou banho para quando foi para o trabalho também. E de repente, está com aquele cheiro de... E não dá para você dizer, eu vou para aquela outra cadeira, que nem cadeira, sabe, você está em pé, não tem nem de onde se movimentar mais. Às vezes, eu digo que a pessoa está com a unha encravada. Aí ele conseguiu um lugar, vou me acordar bem cedo. Aí encontra um lugar no ônibus e diz aqui, puxa, aqui eu estou protegido. Aí pegou, escondeu o pé, lá embaixo da outra cadeira. Aí a pessoa outra vai, bota o pé para trás e bate na unha encravada, pronto, acabou. A gente tem que estar preparado para tudo nessa vida. Estressa e se estressa. E se a gente não tiver realmente em espírito, se a gente não tiver entregue o dia que vai estar cheio de estresse, Jesus disse que os dias são maus. Os dias são maus. Ele disse, basta a cada dia o seu próprio mal. Então nós temos. Então a mensagem, o autoexame, como uma proposta bíblica, é para que a gente avalie como é que estamos diante de Deus. Porque não buscarmos a Deus não significa que o estresse vai diminuir. Pelo contrário, não estaremos preparados para nenhum, nem os grandes, nem os médios, nem os pequenos. Então, tira a gente da comunhão na oração. Aí depois, sutilmente, o diabo também vai ter o tempo de meditação na palavra. Quando a gente ora, a gente conversa com Deus. Quando a gente medita na palavra, Deus fala conosco. É assim, por isso que oração e meditação têm que estarem juntas. Pessoas chegam, aí vem para o altar. Aí aquele momento de entrega no altar. E a pessoa fica, Senhor, fala comigo. Fala, Senhor, já não aguento mais. Ficar sem ouvir a tua voz, me dá uma direção, me dá um norte, me dá um rumo, Senhor. Eu não sei mais o que fazer. E Deus está ali. Aí daqui a pouco, Deus resolve falar com a pessoa. Filha, aí ela se levanta. Aí vai embora. É não meditar. A gente só escuta a Deus quando a gente medita na palavra de Deus. É ela quem nos fortalece. Quantas vezes já estive em situações terríveis. Terríveis. E eu leio uma palavra, ou lembrar, como Jesus disse que iria nos lembrar pelo Espírito Santo aquilo que nós meditamos. Em momentos de dificuldade, Ele vai nos lembrar.
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, filho, não serás atingido. Como isso fortalece. Momentos que parece que a gente está com o barco à deriva em alto mar, no alto mar desta vida. E nós ouvimos, ou lemos, ou meditamos, ou lembramos quando Jesus disse: pode ser que esteja sendo o teu barco, o barco da tua vida, assolado pelas tempestades, mas eu estou no barco e eu estando nele, eu estou no controle. A importância de meditarmos na palavra. Precisamos fazer um autoexame. Em 2 Coríntios, no capítulo 13 e o verso 5, vão colocar aqui, acompanha aqui, a gente ganha tempo, você registra. Pessoas que trazem lápis, papel, e sem contar que isso também fica na live. 2 Coríntios 13, no capítulo 5, diz assim: examinem-se. Diga para quem está do seu lado: examine-se. E olha em que ele manda se examinar, para ver se realmente estão na fé. Para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? A não ser que já tenham sido reprovados. Será que já sucumbimos? Já não estamos mais orando? Já não estamos mais meditando? Somos seres sociáveis, preste atenção nisso. Somos seres sociáveis, ou seja, esse negócio de ficar em casa a bel prazer e não vir para o culto é perigoso. Entenda isso, perigoso. A gente deve ficar numa live quando a gente não tem opção, quando estamos impossibilitados de ir à igreja. Mas é muito perigoso negligenciarmos a comunhão, o partir do pão, o abraço, o sorriso, o estar junto. Isso é muito perigoso. Chega na hora de vir para o irmão do seu lado e diga: temos uma aliança com o cálice na mão, né? Temos uma aliança no sangue de Cristo. Aí o camarada corre para frente do espelho, não disse que corria para frente do espelho, ficava lá. Temos uma aliança em Cristo. Porque estava na live. Um abraço no seu irmão aí. Ósculo santo. E depois, preste atenção, viu? Preste atenção. Toda a aproximação de Deus, todo ele ou ela, todo aquele ou aquela que vive numa vida de comunhão com Deus, de oração, numa vida de leitura da palavra, de meditação na mesma, cria-se uma intimidade com Deus, e esta intimidade
A Bíblia diz que há um reflexo na minha fisionomia do brilhar da luz de Cristo. É insubstituível. Quando eu vejo, eu olho para as pessoas e a face está opaca, está sem brilho, não precisa sequer eu perguntar como é que ela está, porque eu já sei. A Bíblia diz que quem está próximo de Cristo exala o perfume de Cristo. Tem pessoas que as suas atitudes, as suas ações estão tão podres e fedidas que ninguém quer se aproximar. A palavra disse: examinem-se. E sabe para quem Paulo estava escrevendo? Para uma igreja. Que ele mesmo disse que era uma igreja que tinha a maior distribuição de dons de Deus nela. Os membros da igreja primitiva que viviam em Corinto lidavam com muitos problemas que existem hoje também, como desunião, falsos ensinamentos e imoralidade. Esta igreja recebeu cartas do apóstolo Paulo, o qual tratou duramente de pecados de repercussão, como a imoralidade sexual, as facções, as divisões e a desordem nos cultos. Mas também achou ocasião para ensinar sobre os dons espirituais, considerando que eles conheciam essa realidade. Assim, em sua teologia de resolução de dificuldades, Paulo acabou mostrando um retrato de uma igreja comum, humana, como todas são. Davi fez um autoexame ao declarar, no Salmo 139, verso 23, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. 24, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus. A ferramenta sonda, ela é milenar. Que ainda hoje, para se cavar um poço, se usa uma. Seja manual, seja mecânica, mas é sempre uma sonda para cavar poço. Ou seja, ela tem uns dentes nela, ela entra e vai girando. E ela vai acumulando a terra. E ele vai retirando aquele excesso de terra, aquela terra, até encontrar água potável. Então, quando Davi disse, sonda-me, ó Deus, ele estava dizendo para Deus, Senhor, adentra em mim e tira o que não te agrada. Tira essas coisas que não te agradam. Sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, conhece-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim. Isso é um autoexame. Quantas vezes não fizemos mais esta oração? Lembra de quando você fez essa oração? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Paulo exortou o autoexame à igreja em Coríntios quanto o momento da ceia. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem a si mesmo. A pessoa, não é o homem, genericamente falando, o homem masculino. Ele está dizendo, examine-se a pessoa, a si mesma, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Um autoexame feito de modo sincero e honesto resulta em consciência limpa.
consciência limpa. Atos dos Apóstolos 24:16 diz assim: por isso, sempre procuro ter uma consciência limpa, tanto para com Deus, como para com os homens, as pessoas. O apóstolo Paulo disse que ele queria estar sempre com a consciência limpa, tanto para com Deus, como para com as pessoas. Tem pessoas que pensam que só devem a Deus. Familiares que não mantêm mais a comunhão e a harmonia. Pais e filhos vivendo distantes. Criaram dentro das suas casas barreiras. Pais que não conquistam seus filhos para desenvolver uma amizade, eles vão procurar no mundo. Ponha isso em sua cabeça. Filhos são herança de Deus para o casal. Herança de Deus, herança mal cuidada, herança destruída. Deus vai pedir a prestação de contas do que fizemos com a herança, os filhos e filhas que Ele nos deu. Ele vai pedir contas. E aí, às vezes, estamos criando os filhos como amiguinhos, amiguinhas. Pai e mãe tem que ter postura de pai e mãe. Amar é uma decisão de cada um. Respeito se exige. Se você respeita, seja respeitado por quem você está respeitando. Porque amar é uma decisão. Ter a consciência tranquila. Ter a consciência limpa. O apóstolo Paulo, ele disse, escrevendo uma carta, ele disse: aquilo que você viu em mim, aprendeu de mim, ouviu de mim, seja isso que você pratique. Sabe como se dá o nome disso? Autoridade. A autoridade. Quantos pais sem autoridade? Com autoritarismo, dizendo: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não! Nós temos que arrastar pelo exemplo. Uma geração irresponsável hoje, e a culpa não é da geração, a culpa é nossa. Os meus hoje estão cada um vivendo sua vida, quer acordar de 11 horas, se tem condições, acorde. Mas, desde novo, para que passar de 8 horas na cama? Aí tem mamãe levando café na cama para o filhinho, para a filhinha, 11 horas da manhã. E você acha que está contribuindo com isso, com essa leniência?
acabei um noivado. Digo, né? Digo, não? Digo. Porque no Ministério de Casais a gente compartilha essas coisas. Era noivo. Aí levei a noiva lá para casa, um dia de domingo, minha mãe fritando peixe. Aí ela, Deus me livre. Ele que não me inventa de botar na cozinha. Eu digo, eu estou ferrado. Tá. Cheguei lá no terraço. Não vai dar certo nós dois, não. Eu gosto de comer. Vocês estão vendo, né? Eu gosto de comer e comer bem. E gosto de cozinhar. Tu não gosta de cozinhar, tu vai me botar na cozinha. Isso não vai dar certo. Já vinha sinalizando. Eu ensino tanto. Fica atento aos sinais. Por isso que aqui na igreja, que na nossa igreja há anos, que não existe esse negócio de um jovem, uma jovem, vamos namorar. Vai namorar nada. Vai ter a corte. 6 meses. Se quiser quebrar é problema seu. Mas são 6 meses sem se tocar, sem bicotinha, sem nada. E vão fazer um devocional diário, os dois. Só levante a mão quem fez corte aqui, hoje está casado, ainda. Quem fez corte? Está aqui, pastor Luiz, olha ali, olha, tem vários jovens aqui que fizeram corte. Corte. Evita muita coisa. Nós precisamos voltar à Bíblia. Ela é vias de fé, regra e prática do cristão. Vias de fé, regra e prática do cristão. A consciência limpa, ela é guiada por Deus. Está todo mundo precisando, pastor, e o noivado? Encerrou mesmo. Encerrou. Ela ficou tão chateada que a gente estava numa janela aqui, no terraço, tinha uma grade, e tinha um canal, um bueiro que passava do lado assim, muita lama, né? Esgoto, né? Aí ela jogou as 2 alianças lá com raiva. E depois eu botei uma luva, fui procurar, mas não encontrei mais não. Os sapos devem ter ficado com as alianças. Aí a gente orienta. Quer saber quem é a pessoa com quem você está apaixonada? Por quem você está apaixonada? Procura saber com os pais. Fui mais santa, fazendo anos, irmão, anos. Fica aí agora, quem foi, não, você nem... Mas fui mais santa aqui no hospital, levar a Sandra para fazer um exame. Aí encontrei uma moça que, estava noivo. O rapaz da tua altura, David, camarada, o noivo dela. Aí eu disse, aí ela, pastor, eu digo, olá, como é que você vai? Tudo bem, tudo bem. Pastor, meu noivo. Eu digo, que bom, que bom. Ó, e eu sabendo, né? De mal da mãe, de mal da tia,
Eu disse, como é que vai sua mãe? Oxe, pastor, está tudo bem. A gente melhorou nós duas. Melhorou. E sua tia? Ah, essa eu não quero nem saber. Sandra faz América. Como é que tu... Aí eu disse pro Caba, eu tive que olhar ele assim. Se tu vai casar, você vai se ferrar, meu filho. Uma mulher que não fala com a mãe, não fala com a tia, não vai querer nada com você também, não. Pastor, o senhor quer estragar meu noivado, meu casamento? Não, estou querendo dar livramento ao rapaz. E os antigos aqui sabem o que eu faço. A gente precisa estar fazendo o autoexame. Como é que eu estou criando meus filhos? Estou criando meus filhos no temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria humana. Estou criando meus filhos no temor do Senhor. Eu tenho sido um exemplo para meus filhos, como pai, como sacerdote do lar. Eu tenho sido, fazer o autoexame. Eu tenho, a mãe dizer, eu tenho sido uma boa mãe. Autoexame. É uma proposta bíblica. Hebreus, no capítulo 10 e o verso 22 em diante, diz assim: portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero. Sabe de onde é que vem a palavra sincero? Sem cera. Os artistas naquela época, eles pegavam e usavam cera, máscaras de cera para representar. Então você podia representar vários personagens com aquelas máscaras. Então quando ele disse com um coração sincero, sem cera, sem máscara, e com absoluta certeza de fé, muitos de nós não temos mais convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. E os nossos corpos lavados com água pura. Verso 23, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão de nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Verso 24, e consideremos uns aos outros, para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Vou repetir. E consideremos uns aos outros, para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal. Diga para quem está do seu lado, eu queria te encorajar. A amar e a praticar boas obras com amor fraternal. Irmão que ama outro irmão não fere, não machuca, não maltrata. Somos uma comunidade que Deus chamou de família, filhos e filhas de Deus. Verso 25, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Olha para aí. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. O escritor aos Hebreus estava dizendo, ele sabia que muitas pessoas estavam negligenciando essa comunhão de se reunir como igreja. Aí tem uns hoje, umas e outras hoje, com
um negócio de você crente em casa. Tem gente falando até em língua estranha. Eu vou ser crente em my house. Eu disse, como é, bem? My house. Para ficar bem espiritual. Qual a família que não tem os atritozinhos? Quem aqui é pai e mãe que criou seus filhos sem ter um B.O.zinho? Meu irmão está aqui, ó, meu irmão, 2 vezes, meu irmão de sangue, ele tem uma cicatriz aqui, né, Marquinhos? Tem uma cicatriz aqui que eu fiz com a faca, eu fazendo a ponta do lápis e ele botando a cara na frente. Aí eu fiz de conta que escorregou, a faca pegou aqui, foi sangue que sobe. Uma faquinha. Entenda. Esse B.O.zinho dentro de casa sempre tem. Agora vai mexer com um da gente, para ver se o outro não entra na frente? Vai mexer com a gente para ver se a gente não canta? Que a nossa família é muito linda, é também muito agitada, briga por qualquer razão, mas acaba pedindo perdão. Guardar mágoa de alguém é tomar veneno todo dia esperando que o outro morra. Decida amar. Decida amar as pessoas. Verso 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros. Diga para quem está ao seu lado, eu quero te motivar a estar no próximo culto aqui com a gente. Tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, ou o dia está se aproximando. Que dia é esse? Oh, que dia grandioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo na cruz tiver de descer, para que entre nós habitar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. É o dia. É desse dia que o escritor está dizendo, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Outro dia, alguém, quando eu falei isso, aí disse, mas pastor, já faz 2000 anos que foi escrito isso, e cadê Jesus? Eu digo, vou falar feito o Martinho Lutero, eu vivo hoje, como se Cristo tivesse morrido ontem, estivesse voltando amanhã. Vai nessa, vai viver a vida dissoluta aí, pensando que ele está demorando demais. 1000 anos é como um dia para ele, e um dia como 1000 anos. Não importa. Eu creio na promessa, e o que prometeu é fiel. Ele disse, eu vou voltar e vai voltar. Glória a Deus. Outra coisa terrível, e agora eu gostaria que você prestasse atenção, que o Espírito de Deus abra o seu entendimento para aquilo que eu vou ministrar agora. Abra o seu entendimento. E o meu também. Cuidado com a insensibilidade da consciência. Quando chega nesse ponto, dificilmente, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que dificilmente a pessoa volta aos caminhos do Senhor. E muitas vezes não sai nem de dentro da igreja. Está na igreja, mas não é mais igreja.
1 Timóteo, no capítulo 4, e o verso 1 e 2, diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Verso 2: debaixo da influência, da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Na carta que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1 e o verso 15, diz assim: para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Preste bem atenção, uma consciência cauterizada refere-se à perda total da sensibilidade moral e espiritual, onde a pessoa se torna incapaz de discernir ou se importar com o certo e o errado. É o resultado de ignorar repetidamente a voz da consciência e pecar de forma contínua. E as características dessa insensibilidade espiritual? Por exemplo, é comparado a um tecido cicatrizado por um ferro em brasa que não sente dor. A consciência cauterizada torna-se dormente e não acusa mais o pecado. É o resultado de um pecado contínuo. É gerada pela hipocrisia e persistência na mentira ou desobediência a Deus. Irmãos, crente, ele pode rodopiar, levantar a mão, botar a cara no pó, tirar o pó da cara, pode fazer o que quiser, mas se vive na mentira, a palavra de Deus diz que é filho ou filha do diabo. Crente que vive na mentira é filho ou filha do diabo. E tem mais uma coisa, hoje a psicologia prova que a mentira é um vício. Diz que tem pessoas que gostam tanto de mentir, que elas, quando não têm com que mentir, elas inventam uma coisa, provocam uma pergunta, fala alguma coisa só para mentir. Vício. Jesus disse: a única paternidade que ele deu ao diabo, ele disse que o diabo é o pai da mentira e este peca desde o princípio. Nunca gostei com os meus filhos, nunca gostei. Eu dizia a eles: sofra a penalidade pela verdade, mas não queira se livrar da pena por conta de uma mentira, de estar mentindo, para se eximir. Porque a mentira é do diabo. E não tem esse negócio de mentira branca, mentira escura, mentira não sei de cor. Mentira é mentira. Então é gerado por uma hipocrisia, uma persistência na mentira ou desobediência a Deus. Outra coisa é que é a consequência da apostasia. A mente cauterizada. Ele diz que, no contexto, Paulo descreve falsos mestres que abandonaram a fé e ensinam doutrinas demoníacas, agindo com falsidade, porque suas consciências não os acusam mais.
Ou seja, em resumo, é um estado perigoso, onde o pecador não sente mais culpa ou remorso, tornando-se insensível às advertências de Deus. Tornando-se insensível às advertências de Deus. Somente Cristo nos dará uma consciência limpa. Só Ele, pelo Espírito e pela palavra. 1 Pedro, no capítulo 3, verso 15, diz assim: Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Verso 16: Contudo, fazei isso com humildade e respeito, conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias. Só em Cristo nós teremos uma boa consciência. Só em obediência nós teremos uma boa consciência. Só vivendo em santidade nós teremos uma boa consciência. Porque Jesus disse: eu sou a verdade. Fora dele não há verdade. E qual o segredo? Escuta isso aqui. Eu cheguei para... Eu conversava com uma psicóloga. Uma pessoa dentro da sua área proeminente. E uma boa psicóloga, por sinal. Terapeuta. E eu disse: eu vou dar meu quadrilátero. Que aqui muitos da igreja já sabem. Vou dar meu quadrilátero de vida. Isso é meu lastro de vida, todos os dias. Ao acordar, eu recito o Salmo 118, 24. Salmo 118, 24 diz: este foi o dia que o Senhor Deus fez para nós. Portanto, nele nos alegremos e nos regozijemos. Esse dia foi Deus que fez para mim e para você. Você pode dizer amém? Aí diz: nele alegre-se e regozije. O regozijo é uma alegria extrema. Segundo, o que devo fazer por mim? O que devo fazer por mim? E tem muita gente orando nesse texto, pedindo a Deus para que Ele faça. Não, é eu e você que tem que fazer por nós. Porque Provérbios 4, 23 diz: de tudo que se deve preservar, preserve os seus pensamentos, pois os seus pensamentos definirão a sua vida. Diga para quem está do seu lado: cuidado com o que você está pensando. Numa tradução coloquial diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Coração na Bíblia só é o músculo. Quando uma flecha atingiu o coração, aí é coração, é o músculo. Mas fora disso, é mente. Mente. De tudo que se deve guardar, guarde. De tudo que se deve preservar, preserve. Somos nós, eu e você, que tem que preservar isso aqui. Terceiro, o que Deus faz por mim? Olha, o que... Não converse não. Senão a ave de rapina come. Essa sementezinha que eu estou... Isso é semente poderosa. O terceiro ponto, o que Deus faz por mim.
Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam, contribuem para o bem. O bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu beneplácito, segundo o seu propósito. Quem aqui ama a Deus, levante sua mão. Pronto. Não importa, tudo que me acontece, seja agradável, desagradável, seja bom, seja ruim, tudo que me acontece, eu creio que Deus vai usar aquilo para o meu bem. Como Ele vai fazer, eu não sei. Eu só creio. Quarto ponto e último. Amanhã é segunda-feira. Aí muitos de nós aqui, preocupados com o amanhã. Quando Jesus disse, não estejais inquietos com o dia de... E por que a gente fica? Ah, porque você não sabe os boletos que eu tenho que pagar. Aí você não sabe. Eu tenho uma bronca para resolver amanhã. Que só... Qual de vós que se preocupa com o dia de amanhã e pode acrescentar 1 centímetro à tua estatura? Ou um dia à sua vida? Quem? Ninguém. Ah, o senhor está falando que então a gente... Deixa eu lhe dizer o meu quarto ponto. Eu vou chegar em casa. E aí, quando for na hora de ir para a cama, eu chego lá, em paz, me deito. E logo pego no sono. Aí Sandra disse que eu não consigo concluir. Quando ela veio, fui. Aí não. Você vai dormir pensando nos BO que tem que resolver amanhã. Faça a sua agenda, mas não fique preocupada e preocupado com sua agenda. Entregue o seu dia amanhã nas mãos de Deus. Entregue sua noite. Sabe, a Bíblia diz assim, o sono do justo é um sono reparador. Olha aí, Bíblia, Salmo. O sono do justo é um sono reparador. Pastor, o que é que o senhor poderia dar uma ideia do que seja reparador? Pronto, mulher que está com o cabelo esgarçado, as pontas estão tudo abertas. O que é que ela usa? Reparador de ponta. Aí o que é que acontece aí? As pontinhas se unem. O sono do justo é um sono reparador. Aí eu não durmo a noite toda preocupado com o dia de amanhã. Aí você quer ver mal. Aí quando chega no outro dia, estou vendo o dia amanhecer. Por que não cita o Salmo? Em paz eu me deito e logo pego. Não é porque eu fico pensando nos problemas. Quem mandou? Quando eu disse isso para essa psicóloga, ela disse, se todo mundo fizer isso, os consultórios... Não estou dizendo que você não deva ir a um. Eu não estou dizendo que você não deva ir a um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista. Agora a crise está feia. Psicanalista, ele é pago para ouvir você. Tem psicanalista que está tão abalado, que quando você começa a falar,
os problemas. Eu vou te contar os meus daqui a pouco. Não, eu estou lhe pagando para você ouvir os meus. Ei, quer um segredo revelado? Lê a Bíblia, medita na palavra de Deus e toma posse. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Por quê? Do que o que está no mundo, bem maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Tudo que Deus conquistou na cruz, Ele nos deu por herança. Toma posse, crente. Diz para quem está do teu lado, toma posse, crente. Cadê Elô? Está fazendo falta, Elô. Tá, né? E aí eu tenho aqui o segredo de uma boa consciência, é preservar a mente. Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Proposta: faça um autoexame, pois trata-se de uma proposta bíblica. Fique de pé em nome de Jesus. Deus me deu essa palavra ontem de madrugada, de ontem para hoje. E aí eu desafiei o Ministério de Louvor aqui, né, alguns, dizendo assim, tu lembra de uma canção? Porque tem uma canção que é o Worship, é bem novinha ela, que ela diz assim, que é de Gerson Ramalho. Fazendo um exame na vida que tenho vivida contigo, Jesus. E é justamente por isso que eu peço, Cristo. Olha, tem uma turma aqui. Nem tudo que queres eu faço, porém num abraço eu sinto teu santo perdão. Dá que mesmo feito eu possa, Senhor, abraçar meu irmão. Dá que mesmo ferido eu possa, Senhor, abraçar meu irmão. Como faz isso? Tocar em Cristo, tocar em Cristo, é o que preciso urgente fazer.
Distante dele é tão sofrida a minha vida. Sabe qual é o problema? A gente se distancia. Não é ele que se distancia de nós. Nós que nos distanciamos dele. Deixa Jesus tomar conta da tua vida, do teu ser. Deixa ele te envolver por completo. Muitas vezes queremos alinhar ou ajustar as coisas da vida com a minha expertise. A natureza humana está totalmente depravada e corrompida, inclinada para fazer o que é errado e contra Deus. Feche seus olhos. Essa mensagem, ela vem no sentido de nos fazer refletir. Talvez, por algum motivo, você se afastou dos caminhos do Senhor, se distanciou do Senhor. Talvez até os seus motivos sejam motivos reais. Mas o Senhor hoje te convida a fazer uma renovação com Ele de voto, para que você possa entregar a sua vida a Ele novamente e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu nunca deveria ter me afastado de Ti, Senhor. E com o coração compungido e quebrantado, arrependido, eu quero voltar ao primeiro amor, quero voltar aos Teus caminhos. Se alguém aqui neste santuário adentrou por estas portas e está nessa condição, o Senhor está estendendo a mão e dizendo: vem, filho meu, vem, filha minha, volta para o lugar que reservei para você, um lugar o qual paguei o preço para que você estivesse nele. Então eu gostaria de saber se há alguém neste santuário que deseja retornar aos caminhos do Senhor. Me dê um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Alguém que se distanciou dos caminhos do Senhor, não tenha vergonha. Vergonha maior passou Ele na cruz do Calvário. Se o filho pródigo tivesse se envergonhado, ele não teria voltado para o pai. A vergonha tirou ele do lugar de desprezo que ele estava, do lugar de desgraça que ele estava. Hoje o Senhor quer te salvar novamente. O Senhor quer te atrair novamente até Ele e te dar vida abundante, te devolver as condições de filho, de filha. Mas só você pode fazer isso. Ninguém pode tomar essa iniciativa por você. Onde está a primeira pessoa? E um outro convite que eu faço é para aquelas pessoas que nunca tomaram essa decisão. Mas é bom saber que um dia a palavra de Deus diz que nós vamos partir para a eternidade. E é com Cristo ou sem Cristo. Se é com Cristo, vida eterna. Sem Cristo, morte eterna. E a graça de Deus nos dá uma liberdade neste momento, nos liberta, para que a gente possa utilizar do livre-arbítrio e dizer: eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Alguém
nesta condição, alguém que está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor, ou mesmo você que nunca fez essa decisão, nunca tomou essa decisão e deseja fazer isso agora, me dê um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Às vezes a gente insiste, eu vou lhe dizer por quê. Porque a gente sabe que a palavra que vos anunciei nesta noite é uma palavra de vida eterna ou de morte eterna. Vida eterna ou morte eterna. E o Senhor está lhe dando agora o poder para você escolher vida ou morte, qual você vai aceitar. Como diz uma canção, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Saia dessa condição e venha para o Senhor. Entregue sua vida ao Senhor e você vai encontrar descanso para a sua alma. Pois Ele fez esse convite: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Onde está a primeira pessoa? Me dê um sinal com a sua mão, corajosamente. Não tenha medo. É o Senhor quem te chama, é Ele que te liberta, é Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, é Ele que livra você de todo mal. Não tenha vergonha. Jesus não teve vergonha de entregar a sua própria vida por nós. Não teve vergonha de se expor publicamente, nu, para nos salvar. Alguém? Eu vou estar ministrando a ceia, então você ainda tem tempo de fazer. Ainda está em tempo. Ainda está em tempo. A palavra de Deus diz: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Tudo pode acontecer conosco. Tudo. Então Ele está dizendo para que a gente se prepare, porque a qualquer momento Ele pode estar voltando, mas Ele pode estar com o meu agendamento para hoje, para amanhã, eu não sei. A gente já nasce com data de validade nessa terra. Então cabe a cada um de nós tomar a decisão para estar preparado para no dia que o Senhor vier ou nos levar. Amém? Eu vou estar ministrando a Santa Ceia. Põe aí, por favor. Esse é um momento especial nas nossas vidas. Momento da ceia do Senhor. Então, com bastante reverência, temor e ao mesmo tempo uma alegria, para em família podermos ter esse momento. Oremos. Deus de graça, de amor, de bondade, Deus de misericórdia, Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tua palavra nos confronta, Tua palavra nos exorta, Tua palavra nos desperta, Senhor, a vivermos uma vida de santidade, uma vida que Te agrada. Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de fazermos parte de uma igreja, Pai, que prega sobre a santidade.
uma vida devotada a Ti em obediência, Senhor. Deus, eu quero Te agradecer, Pai, com a Tua igreja aqui reunida, por esse memorial único em nossas vidas, por esse momento, Pai, de mais uma vez participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Eu coloco diante de Ti, Pai, o pão que representa o Teu corpo, Deus. O Teu corpo que foi tão ferido, foi tão maltratado, foi tão machucado pelas nossas vidas, Senhor. Tu pagastes o preço em nosso lugar, Senhor. Tu foste para aquela cruz em nosso lugar, Pai. Deus, obrigado pelo privilégio de Te servir. Obrigado, Deus, pelo privilégio de termos sido escolhidas por Ti, Senhor. Eu coloco diante de Ti este corpo, desde já Te agradecendo, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus, em Tua presença, Pai, nós Te agradecemos pelo rico privilégio, Senhor, de sentarmos nessa mesa e apresentar, Senhor, esse suco de uva, Pai, que simboliza o Teu sangue, o sangue da nova aliança de Deus para com os homens, o sangue que redimiu nossa vida, o sangue, Senhor Deus, que foi vertido naquela cruz, mas traz cura e vida à Tua igreja, Pai amado. E, Senhor, o Teu sacrifício, como diz a Tua palavra, foi quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos imerecedores. É por isso que é graça, Senhor. É Te glorificando por esta graça, por este favor imerecido, que nós apresentamos e nós só chegamos a esta mesa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a uvinha não é o terceiro elemento, viu? Os elementos só são dois. Mas a uvinha é a graça preveniente. Aquelas pessoas que ainda não desceram as águas do batismo. Então você pode pegar uma uvinha, participar conosco. Amém? À medida que você for pegando o elemento, você vai sentando, por favor. Somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele,
Glória a Deus. Alguém ficou faltando algum elemento? Não. Podemos ficar em pé novamente. As pessoas que estão pela primeira vez conosco, esse cálicezinho, ele tem 2 roscas, uma para o pão e uma para o suco. Irmã Adriana, muito obrigado, né? Irmã Adriana, tanto carinho. Irmã Adriana tem um talento incrível para fazer essas coisas. E esse pão é sem fermento, com ervas, a pedido. Então ela faz isso, confecciona para a gente e manda toda a Santa Ceia. Lá de São Lourenço. Aí outro dia eu quis desobrigá-la. Ela disse, deixa que a gente se arruma por aqui. Ela disse, pastor, não tire isso de mim não. Tem pessoas que amam servir o Senhor. O apóstolo Paulo diz que na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e disse, este é o meu corpo que é partido por vós. Ao comermos o pão, como a ceia do Senhor é um memorial, quando comemos o pão, não devemos acreditar que ele se transforma no corpo de Cristo lá dentro do nosso organismo. Não. Nós não acreditamos na transubstanciação. É um memorial. Isso nos traz à memória, ou deve nos trazer à memória, o sacrifício, o sofrimento de Cristo. Que foi isso que o Isaías, em sua visão, profeta messiânico, 600 anos antes de Cristo, ele teve uma visão, onde ele via Jesus, o ungido de Deus, sendo surrado, esbofeteado, crucificado. Ele viu todo o martírio dele. Mas ele disse que também o ungido de Deus, depois de ter passado por tudo aquilo, ele disse, e ele se alegrou com o fruto do seu penoso trabalho. Ele viu você e eu hoje aqui, e mais milhares de pessoas que estariam lembrando e participando deste memorial e reconhecendo, dizendo, eu sei, Senhor, foi por mim que pagastes este preço. Ele alegrou-se com o fruto do seu penoso trabalho. Portanto, comamos do pão. Louvado seja o teu nome, Senhor. A cruz era nossa, todo o sofrimento era nosso. O Senhor tomou o nosso lugar. De forma voluntária, Senhor.
Cristo tomou o nosso lugar. Por modo semelhante, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança que eu faço com vocês. Todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Ele vai voltar. E vem buscar a sua igreja, que Ele comprou com o seu precioso sangue. Também não cremos na transubstanciação. Isso aqui é um suco de uva. Mas, em memória, celebramos o sangue que foi derramado, que nos resgatou, nos comprou, nos restaurou. O sangue que nos justifica, que nos purifica. E é pelo sangue dele que nos tornamos filhos e filhas de Deus. Portanto, João, escrevendo, disse que o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito, no casamento, ele vai ser o pajem, aquele que vai conduzir a igreja para o encontro triunfal. E aí, para onde vamos? Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque o Cordeiro de Deus pagou esse preço por nós. Então, o Espírito e a noiva dizem: vem. Então diga comigo: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Diga assim para quem está do seu lado: eu tenho uma aliança com você no sangue de Cristo. Tomemos todos do cálice. O pessoal da junta vai passar de volta pegando os cálices.